Olá, bem-vindos a mais um Reaça e Comuna. Eu sou o William Bonner. Você é a Fernanda Montenegro. Uai. Agora é moda na América do Sul, cada um dizer o que quiser, né? Tem uma nova presidenta aí da Bolívia, que diz que é presidente da Bolívia. Outro dia o pessoal entrou na embaixada da Venezuela, dizendo que eram os novos embaixadores da Venezuela aqui em Brasília. Então agora... Qualquer um pode se autotitular o que quiser. Todo mundo pode dizer o que quiser. Eu quero ser presidente do Senado. Eu sou ministro supremo, pronto. Então, olha, estamos aqui, o presidente supremo, um comuna, e aqui a presidenta do Senado, aqui, que é super reaça, e vamos para o primeiro item da pauta. Livres de Lula livre? É bom, ótimo, né? A gente agora não precisa mais ficar gritando Lula livre, porque o Lula está livre. É por isso que você tá de preto? Tá de luto? Porque o Lula tá livre? Não tô. Eu tô aqui fazendo um estímulo a essa data do comércio, Black Friday. Também então, conhecida como Black Fraud. Black Fraud foi lá na Bolívia. Mas assim, olha a Black Fraud lá, hein? Black Fraud lá. Depois a gente vai conversar isso aí. Mas aqui eu tô aqui, viva a Black Friday aí. Olha aí, Lulinha. Ô, coisa linda, hein? Nossa. Tá de preto também lá, né? Ficamos felizes, né? Quem estava aí esperando pela garantia do devido processo legal em relação ao Lula ficou muito feliz de vê-lo solto, né? Quem gosta do ex-presidente, quem acha que ele não merece o que ele passou, quase 600 dias na cadeia, ficou muito contente. Foi um dia realmente histórico, né? Lembra muito a imagem do dia que ele foi preso. Pois é, com relação a esse julgamento, houve muita crítica, né? Mas é importante fazer uma análise histórica. O Supremo de 2019, na verdade, julgou o Supremo de 2016. E o Supremo de 2016, ele tinha invertido uma compreensão de 28 anos sobre a questão do trânsito em julgado, que vinha desde 1988. E o Supremo de 2019 considerou que o Supremo de 2016 tinha julgado errado. Eu não digo nem a questão constitucional. Eu digo a questão de julgar sob a pressão da sociedade. Eu acho que a correção de rumo que o Supremo fez foi, olha, nós podemos até analisar se a prisão em segunda instância é ou não é a melhor forma de prender. Nós podemos analisar que sim, que talvez seja melhor, que talvez recursos demais sejam exagerados, mas não por causa da pressão popular, e sim porque isso é o mais justo a fazer. Então ele reviu essa decisão feita pela pressão, e agora nada impede que o Supremo julgue, inclusive restaure a prisão em segunda instância num determinado momento, mas não pela pressão popular, mas sim porque é o mais correto a fazer. Precisa mudar a Constituição, porque a Constituição garante que as pessoas só podem ser presas após o trânsito em julgado. Obviamente, ao contrário das fake news que saíram, casos como de assassinos, estupradores, o juiz simplesmente pode decidir que a pessoa oferece risco à sociedade e ela é presa em primeira instância, em segunda instância, prisão preventiva, tem várias formas de prisão. Mas o trânsito em julgado, como tudo no direito, tudo, é algo que pode ser interpretado de maneira mais ampla ou mais restrita. A questão é que, de fato, quando os constituintes entenderam a questão do trânsito em julgado, eles estavam olhando para trás, eles estavam olhando para o regime militar e os abusos de poder do regime militar. Mas eles não tinham condições de imaginar que ia haver uma revolução tecnológica, que o mundo ia ficar menor, que tudo ia ficar mais ágil. E talvez na realidade de 2020, que nós vamos entrar, um processo lento demais, que se arraste tempo demais, pode gerar sim a possibilidade de impunidade. Agora você viu a reação do seu presidente, né? Nosso presidente, né? É uma pessoa assim com tão pouco apreço pela democracia que ele já ameaçou Lula solto de enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura e que absolutamente não cabe no caso do Lula. As pessoas que podem ser enquadradas na Lei de Segurança Nacional é quem ameaça fechar o Congresso. Tem várias outras circunstâncias que não apenas criticar o presidente. O que o Lula fez foi isso, criticar o presidente. Você não pode enquadrar uma pessoa na Lei de Segurança Nacional
Mas como eu já disse para você, Mário, 3, 2, 1. é uma ditadura militar, teocrática, judicial. Eleita. Elegeram para esse tipo de coisa, né? O Moro também reagiu às frases do Lula, né? E disse que não responde a criminosos. Né? O site sensacionalista fez até uma gozação com o Bolsonaro, dizendo assim: Bolsonaro disse que não responde a criminosos, a não ser que ligue na portaria. Achei genial. Bom, olha, veja bem, existe muita má vontade contra esse governo, né? Porque quando o deputado Eduardo Bolsonaro invocou a questão do AI-5, criticaram ele. Agora, o presidente invocou a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que está em vigor. Então, houve um avanço do ponto de vista institucional com essa questão. E, de fato, e aí vamos ser muito justos, o presidente Lula, no segundo pronunciamento dele, falou muito daqueles movimentos que estavam havendo no Chile, que são movimentos de perturbação da ordem social também. Vá. São sim. Hoje, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, falou que na Venezuela ninguém pode protestar porque são mortos. Quer dizer que aqui também agora não pode protestar mais? Peraí, você não pode pregar o que acontece. Liberdade de manifestação, gente, é só na Venezuela. Não, liberdade, é só na Venezuela. Liberdade de manifestação é uma coisa, mas a responsabilidade política do presidente Lula, isso vai testar duas coisas. Primeiro, eu acho muito boa a libertação do presidente Lula por 2 fatores. Em primeiro lugar, porque vai fazer com que o presidente Bolsonaro seja muito mais cuidadoso no exercício do microfone, das plataformas sociais. Ele vai ter que ser, porque se ele não fizer isso aí, o Lula vai tirar proveito. Então, o Lula exerce um bom contraponto sobre ele. Mas, de outro lado também, o Lula terá que ter muita responsabilidade, porque ele, como ex-presidente da República, ele também não pode ter a liderança sobre manifestações, é uma coisa. Mas o que aconteceu na Venezuela foi, no Chile, foi um processo um pouco mais violento do que isso. Dezenas de pessoas cegas pela polícia. Mas também e que os violentos foram os manifestantes. Depredação também de metrô e tudo mais. Ninguém quer isso aqui no Brasil. A manifestação, como houve várias positivas manifestações durante todo esse tempo, inclusive da esquerda, inclusive da direita, tudo bem. Mas quando você vai para depredação e coisas assim, tem que calibrar a palavra. Jogar tomate, ensinar a criança a jogar tomate no ministro do Supremo, tá beleza, né? Veja bem, eu estou dizendo que a responsabilidade que o presidente Bolsonaro vai ter aumenta, porque agora ele tem um contraponto forte, mas a responsabilidade que o presidente Lula também tem, também aumenta. Então ele, naquela emoção de sair dali, talvez ele tenha passado do tom em alguma coisa assim, e isso faz parte do jogo democrático. Mas tudo bem. Agora, o Disseu dizendo que agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo. Você acha que esse tipo de frase também é ruim? Pro PT, pro presidente Bolsonaro é maravilhoso, porque eu acho que, sinceramente, se você pegar a popularidade do ministro José Disseu junto aos setores médios, o setor do centro, a presidente Lula tem lá o seu naco de pessoas que tem lá o seu naco de popularidade. Então, ele quando faz esse tipo de declaração, eu acho que ele presta um serviço aos radicais da direita e o centro temeroso. Você acha então que o Bolsonaro pode fazer tudo e o povo tem que ficar de boa, né? Ninguém pode ir pra rua, ninguém pode fazer uma manifestação mais forte, porque vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, vai tomar tiro na cara. Igual na ditadura, é isso? Eu acho que nós estamos fazendo um jogo político. O povo não está fazendo nada, Mário. Já tiraram a aposentadoria, já fizeram privatização, já fizeram um monte de coisa, e acabaram com os direitos trabalhistas, o povo não está fazendo nada. Não. O Lula, a única coisa que fez foi dizer que as pessoas precisam ir para as ruas. As pessoas precisam ir para as ruas, mas ele citou o exemplo do Chile. No exemplo do Chile, as pessoas não apenas foram para as ruas, as pessoas foram para as ruas, depredaram o metrô e teve combates e um processo de agressão das Forças Armadas com as pessoas. Esse não é um bom exemplo. Tem outras manifestações ao redor do mundo que não foram apenas ir para as ruas. Foram manifestações onde houve choques e fraturas do sistema democrático.
não é o melhor exemplo. Eu quero Inclusive ver a o manifestação. povo na rua. Inclusive, o resto depois a gente vê. O histórico que a gente tem é de manifestações pacíficas e a polícia jogando gás em cima das pessoas. Aconteceu no Equador também. Teve manifestação no Equador. A polícia do Lenin Moreno, que era vice do Rafael Correa, né? Aliás, é engraçado. Cobram a esquerda para não fazer sucessor. Aí quando faz sucessor, o cara é um traidor. Quando faz sucessor como a Dilma, ela sofre impeachment. Eu realmente não entendo o que a direita quer da esquerda. Exatamente isso. Que não governe, né? Quer banir a esquerda do continente. É isso que quer. A palavra não é banir. Por exemplo, o Morales está no continente, está lá no México. Ah, tá bom. Não da América do Sul. Já temos agora exilados, né? Voltamos a ter exilados. Você continua a dizer que a democracia não corre risco. Vamos lá. Tem mais coisa por aí. Vamos lá. A Bolívia sou eu. O golpe militar, né? Vai dizer que foi o quê? A deposição Por que constitucional? toda vez que o governo de esquerda cai é golpe? Ali não houve golpe, não. Não houve golpe. Veja só. O presidente Evo Morales, em 2016, fez um plebiscito para saber se ele podia se recandidatar. Ele tomou bomba no Enem. Aí, não quis. Aí ele se recandidatou. Aí ele não conseguiu chegar no nível de votação segundo a OEA. Aí se a OEA tivesse referendado ele e ele tivesse caído, aí era golpe. Mas não, a OEA disse, você não chegou no número certo. Aí houve uma grande comoção na sociedade lá, inclusive os jovens, porque o jovem quando é de esquerda é idealista, quando é de direita, aí ele é reacionário, ele é inimigo da pátria. Não, a juventude lá foi para as ruas. Deixa ele dar o retrospecto dele que eu vou dar o meu. Aí ele pegou, os comandantes militares disseram que depois que apoiavam uma nova eleição, porque a OEA sugeriu uma nova eleição e não um segundo turno, e ele renunciou. Daí é golpe? Não. O que aconteceu foi que a OEA disse que havia irregularidades no pleito. Imediatamente, Evo Morales disse que ia convocar novas eleições. Não bastou, o exército e a polícia obrigaram ele a renunciar. Isso se chama, em qualquer lugar do mundo, golpe. Não tem o que discutir. Ele disse, Mário, no domingo de manhã, que ia convocar novas eleições, porque a OEA apresentou irregularidades em seu relatório. O Evo fez tudo tão certinho que a própria OEA disse que o mandato dele deveria ir até o fim. A OEA está lá dizendo que o mandato do presidente Evo deveria ir até o fim. Foi até o fim o mandato? Não foi. Mas ameaçaram ele de morte, o Evo chegou no México, disse que deram $50 mil para poder matá-lo, e ele foi para o México. E temos hoje, depois de muito tempo, um presidente exilado, presidente exilado, né, após um golpe militar. E aí o que aconteceu na Bolívia em seguida? Uma senhora, por isso o título A Bolívia Sou Eu, uma senhora lá, senadora, se autoproclamou presidente da Bolívia, presidenta, né, porque vale para um lado e para o outro, se autoproclamou presidenta da Bolívia sem quórum. E isso aí é um dos líderes oposicionistas colocando a Bíblia em cima da bandeira da Bolívia, chegando no palácio, né? Você vê que a coisa teocrática militar tá ligada o tempo inteiro nessa nova onda de extrema-direita na América do Sul. Aí a senadora veio, essa é a bandeira, o IFALA, que é a bandeira dos povos originários, sendo queimada... Povos originários, os índios. Isso. Sendo queimada pelos oposicionistas, né? Ligados os brancos. Exatamente. Então, assim, o componente racista da derrubada do Evo Morales é uma coisa assim flagrante. E aí ele diz que a Bíblia voltou ao palácio. A senadora chega com uma Bíblia gigante, eu acho, sabe, me dá medo isso daí. Eu tenho medo dessas coisas, porque o fundamentalismo religioso associado ao militarismo estão tomando poder na América do Sul. Isso é completamente assustador. Qualquer pessoa, seja de esquerda ou de direita, devia estar assustada, porque o Estado laico protege
amplos setores da sociedade, enquanto o fundamentalismo religioso prejudica amplos setores da sociedade. Você concorda comigo? Você é a favor do fundamentalismo religioso? Não é fundamentalismo religioso isso. Isso daí é apenas um oportunismo político. E agora vai ter eleição lá. Ela, inclusive. Ele é mais otimista do que eu, você vê, né? Ela não tem uma postagem aí que ela fala dos índios aí, não tem? Sim, ainda tem isso. Ainda tem isso. A mulher, com traços indígenas, apesar do cabelo pintado de loiro, diz que sonha com uma Bolívia livre de ritos satânicos indígenas. A cidade não é para os índios que vão para o altiplano ou para o Chaco. Então, isso aí, gente, é tudo política, só política, apenas política. Racismo. Primeiro presidente, um país que tem 65% de indígenas na sua população. Uma mulher que se autoproclama presidente do país falando isso. Na boa. Na boa. O Evo presidiu lá a Bolívia num grande período de prosperidade e quis ficar mais tempo do que pôde. E não aguentou, forçou demais. Agora, vai vir alguém lá, que pode ser até um militante alinhado a ele, quem sabe, e vai ter... Ele esticou demais a corda. Isso se essa mulher sair. Agora, a questão é a seguinte... Quando você estica a corda demais de um lado, porque ele já tinha tomado um não em 2016, aí resolveu fazer uma eleição agora que ele não conseguiu ganhar, a verdade é essa. Porque se ele tivesse muito popular, ele ganhava de 60 a 40, ganhava incontestavelmente. Não ganhou, também não ganhou. Então, você esticou a corda demais. Eu comentei assim, o seguinte no Twitter. Então, a extrema-direita está estuprando a América do Sul inteira e estão botando culpa na vítima. O Evo estava com uma sainha muito curta. É isso que estão fazendo. Nada justifica o que aconteceu na Bolívia. Sequestraram pessoas, pegaram uma prefeita aliada ao Evo, cortaram o cabelo dela e pintaram e tingiram ela de vermelho. Crime, sequestraram pessoas, queimaram a casa da irmã do presidente. Isso é ao ponto, Mário, do Mesa, que era o cara que foi o segundo colocado na eleição, ficar retuitando Evo Morales com medo, porque disse que tinha uma multidão enfurecida indo para a casa dele queimar a casa dele. Pois é, esse tipo de violência, essa irresponsabilidade da extrema-direita com os países... Mas aconteceu aqui no Brasil, sabe? Não aconteceu? Não foram lá fazer uma onda, os nossos grandes tucanos não foram lá fazer uma grande onda moralista contra o PT e acabou sendo soterrado? E aí? Então esse pessoal foi usar Isso é irresponsabilidade. Foi usar o Estado policial, o Estado militar para fazer o Evo, e daqui a pouco se volta contra eles. Já morreu o chefe da polícia que se amotinou contra o Evo, você sabe disso? Pois é. Então, já morreu. Ninguém sabe como, o cara estava de moto, aí foi um acidente, parece que jogaram dinamite dele. Então essas questões, a questão é a seguinte, nós temos que rezar, né, para usar... Agora vão dizer que eu sou aliado da presidência. Fundamentalista religioso. Tem que rezar para o Estado Democrático Boliviano, que está muito consolidado, porque a democracia lá tem dado muito certo lá, o país cresceu muito na última década. Com a esquerda no poder. Com a esquerda no poder, mas cresceu. Então, fazer uma eleição, de fato o presidente Evo não estava com essa bola toda, não. Então vamos ver se faz uma eleição e ver quem ganha. E se pacifica, porque também as Forças Armadas ali sentiram a coceirinha. Assim. Eu não sou, enfim. Vamos lá. A Venezuela sou eu, agora é isso? Porque agora todo mundo houve uma invasão da embaixada da Venezuela aqui em Brasília durante a visita dos BRICS. Agora você imagina só que situação. A China e a Rússia são aliados da Venezuela. Aí é obrigação de todos os governos no mundo todo garantir a segurança das embaixadas. Porque você imagina se alguém não gosta do governo Bolsonaro, e aí fala assim, vou invadir a embaixada do Brasil e vou dizer que não reconheço o governo brasileiro. Os países que hospedam embaixadas, as capitais, são obrigados a ter uma garantia. Inclusive, existe um regimento em Brasília, chamado o Batalhão Rio Branco, que é feito para proteger as embaixadas. Então, não existe a embaixada do Maduro, a embaixada do governo bolivariano. Existe a embaixada de um país chamado Venezuela, que, independente das divergências diplomáticas que existem, merece... Eu gosto quando ele é legalista. Não, mas é segurança. Então, quando há esse tipo de confusão, e aí houve essa invasão, e num primeiro momento, o pessoal mais aguerrido ficou feliz, assim, falou, beleza.
E assim, uma invasão patrocinada pelo filho do Bolsonaro, Eduardo, e pelo seu chanceler terraplanista, Ernesto Araújo, aquele que você ama. Ernesto, me liga. Olha lá, Eduardo. Nunca entendia essa situação. Se o Brasil reconhece Guaidó como presidente da Venezuela, por que a embaixadora Maria Tereza Belândria, indicada por ele, não estava fisicamente na embaixada? Ao que parece, agora está sendo feito certo e justo. Isso durante, repito, a visita dos BRICS. Esse pessoal não tem mais vergonha. Acabou o pudor. Querido deputado 03, líder do PSL, que é o partido ainda do governo, e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, com toda a vênia. Depois o governo teve que corrigir esse negócio, porque existe uma coisa chamada Convenção de Viena, que não pode fazer esse tipo de coisa, independente de gostar ou não gostar das pessoas, existem as instituições. Mas isso prejudica mais o Brasil, porque os princípios que são gerais, quando são gerais, eles têm que ser aplicados a todos, não pode ser ter exceções. Isso num estado normal, não estamos mais, mas acontece que existe uma coisa chamada freios e contrapesos, entendeu? Então, o mundo hoje é tão complexo que quando você tem um excesso, até de uma invasão da embaixada, aí isso mexe com tantas coisas do mundo todo que o governo, mesmo querendo, mesmo tentando, mesmo o dirigente querendo, não pode fazer, porque isso desbalanceia tudo no mundo todo. Então o governo teve que reconhecer como invasão, porque foi o que foi, e teve que recuar. Recuar não, porque o governo nem reconheceu como legítimo, mas se havia alguém no governo que queria... Mas o Araújo falou que não reconhecia o atual embaixador como representante da Venezuela. Tudo bem, ele pode não reconhecer, mas se havia alguém que queria, de alguma maneira, chancelar esse ato de invasão da embaixada, teve que recuar, porque houve uma força maior num mundo globalizado, num momento em que há uma cerimônia de pessoas muito poderosas, que é o presidente da China, o presidente da Rússia, né, o primeiro-ministro da Índia, o presidente da África do Sul, aqui em Brasília. Deviam tirar todos a sua embaixada do Brasil e não reconhecer o governo Bolsonaro. Mas imagina o embaixador da Suécia, aí tem um grupelho aqui que fala assim, eu não reconheço o governo da Suécia, invado. Isso vale para todos. Aí o Brasil fica com uma fama internacional do seguinte, olha, você não faz embaixada no Brasil, porque qualquer grupelho pode invadir a sua embaixada se dizer que não reconhece seu governo. Isso é péssimo para o Brasil, independente da questão. Claro, é maior do que a Venezuela. Claro. Por isso é que eu sou muito otimista. Tá bom. Carluxo vazou. O que foi? Largou as redes sociais. Estamos privados de tanta inteligência, né? Tanta eloquência. Aqueles tweets tão eloquentes do Carluxo, nunca mais. Eu quero dizer que é igual aquele cantor, como era aquele cantor que trocou de nome há um tempo atrás aí, que passou a ter um nome que era impronunciável? Ah, sim, o Prince. O Prince. Então, o Carluxo nunca existiu e agora passou a o bom é que ele tem sempre frequência. O perfil do pai para poder utilizar, Primeiro ele continua. Depois ele agora vai ter um outro que ele agora pode usar. falando sério, né? Algumas pessoas levantaram a possibilidade de que ele apagou os seus perfis para dar uma limpeza em todos os fake news que ele compartilhou, para não cair na CPI das fake news que está levando pessoas e acusando pessoas lá no Congresso, né? O que é que você acha? O João Willis falou, claramente. Isso se chama tentar apagar os rastros e as provas de crimes. Aquilo que pode conectar suas redes às milícias digitais, porque sempre houve a desconfiança de que o Carluxo fosse o pavão misterioso. Então, ele apagar as suas redes nesse momento, de fato, gera suspeitas, né, Mário? Eu vou esperar uma próxima manifestação dele nas redes sociais para esclarecer. No perfil dele ou do pai? Eu não sei. Aí, quando ele esclarecer isso numa próxima tweetada ou numa próxima manifestação, ele vai esclarecer esse ponto e aí eu vou poder responder, porque por enquanto não dá para saber. Arena 2. Arena 2, você está falando de arena de rodeio? Não, Arena, Aliança Renovadora Nacional, aquele partido da ditadura. O Aliança. Uhum. De fato, o presidente teve Você que é daquela época, eu acho que você pode comentar melhor.
Eu me lembro vagamente. A Aliança Renovadora Nacional, aquele grande partido que também era redondinho, igual a Aliança do Presidente, também tinha verde e amarelo igual ao presidente. E o presidente evoca, não certamente por acaso, é o primeiro partido chamado Aliança que surgiu desde a redemocratização, com verde e amarelo e uma logomarca redonda. Isso, evidentemente, não é sem querer, ele está assim, ressoando aqueles ideais democráticos da Revolução de 1964, que são tão caros a ele, e por isso ele faz essa aliança, e você vê que... Você acha então que existe assim, uma subliminarmente uma relação entre a Aliança pelo Brasil e a Aliança Renovadora Nacional? Olha, o último... Bom, não sou eu que estou dizendo, hein, gente? É o Reaça. Não, eu tô prestando uma homenagem ao presidente, porque o último presidente egresso do Exército, que presidiu o país e pertencia a um governo cujo partido tinha uma logomarca redonda com verde e amarelo e a primeira palavra era aliança, foi o presidente Figueiredo. Então eram os governos militares. É evidente que há uma correlação disso, e no caso dele, legítimo, porque ele de fato acredita e defende... A ditadura militar. Não a ditadura militar, mas os ideais. É até engraçado, porque é um conservadorismo mais na questão dos valores, porque o regime militar era mais nacionalista do que o presidente é. O presidente tem sido muito mais liberal na economia. Na economia, né? E ele tem sido neoliberal. Ele tem sido conservador nos costumes, né? Os militares eram talvez até mais liberais nos costumes e conservadores na economia. Eram estatizantes, né? Estatizantes, mas durante o regime militar nós tivemos fenômenos assim como os mutantes, né? Tocando livremente, mesmo com o Ney Matogrosso daquele jeito, muitas coisas, os novos baianos e tal, quer dizer, as coisas do comportamento não era tão... A questão ideológica era combatida, mas a questão do comportamento mais era ou menos, pouco... né? Porque, por exemplo, os negros que usavam cabelo Black Power eram presos, né? Não, tudo pelo bem. Simples fato de usar cabelos Black Mas Power. você vê que essa agenda de gênero não era tão assim... assim, tão sensível, né? Não tinha esse foco, né? Foco. Não existia essa ideia da ideologia de gênero, é uma coisa recente, foi inventada pela extrema-direita recentemente. Mas eles eram mais conservadores, na economia. Esse novo, digamos assim, conservadorismo, ele é mais liberal na economia. E conservador nos costumes. Essa é a bandeira deles. É curioso, é interessante. E aí tem isso, hein, Mário? Que o Bolsonaro está usando tecnologia para criar um novo partido em 4 meses, para acelerar. Parece que ele vai fazer um app, um aplicativo. Você vê como a extrema-direita está à frente da esquerda em termos tecnológicos. Não só nisso. Apenas nisso. E aí já está com essa história de usar smartphones para acelerar as assinaturas e tal. É o Bolso Livre. O presidente tem só 143 dias e o tempo médio é de 3 anos e 5 meses. Olha, gente, Bolso Livre. Agora o Bolsonaro está livre e vai poder fazer o partido dele em 3 meses, vamos ver, né? E foi para dar tempo para concorrer porque tem que ter, as assinaturas ainda são analógicas, essa que é a dificuldade. A prefeitura em 2020, né? Tomara que não dê tempo. Você está torcendo por ele, não está? A questão é que a checagem das assinaturas que é a grande... Não, eu acho que ele vai... Eu acho que o bolsonarismo vai ter uma derrota fragorosa nas prefeituras em 2020. Vai ter uma derrota fragorosa e isso servirá também para endurecer o regime. Aconteceu quando? Na ditadura militar, a primeira. Bom, aí aquela coisa é a seguinte, né? Porque aí, se ganhar, aí ela vai dizer assim, você ganhou, servirá para endurecer o regime. E aí não tem saída. Se ele ganhar, serve para endurecer. Se ele ganhar... Eu agora, Mário, eu acho o seguinte,
Desde a queda da Dilma, foi invocada de volta, o monstro do autoritarismo foi invocado de volta como numa missa macabra. Ele foi invocado de volta, ele está no ar. Ele está no ar. Então, o que vai servir de estopim para eles endurecerem o regime é qualquer coisa. É o discurso de Lula em São Bernardo, é a vitória, a virtual vitória da esquerda em várias prefeituras de 2020. Eles vão usar qualquer coisa, meu querido. Você tem uma visão liberal, otimista em relação ao futuro do Brasil. A minha visão é sombria. É sombria porque a gente já viu esse filme antes. Corta pro Ciro e pode botar o pi aí por causa do YouTube. O Lula tá solto, babaca. O Lula tá solto. Até quando, né? Não sei, já está sendo solto. Ameaçado com lei de segurança nacional. Isso aí não é assim, não. Qual é o bolsonarista da semana? Ainda tem bolsonarista, eu sempre claro. me surpreendo. Isso aí eu achei muito legal. É tipo assim, ó. Ai, meu príncipe encantado, eu queria tanto você de vice, não esse ogro do Mourão. Parece Disney, mas é Brasil. Não, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, primeiro, o presidente Mourão... Vice-presidente. Eu chamo ele de presidente, porque, na dúvida, a gente sempre está assim, fazendo aquele approach, né? Presidente Mourão, eu primeiro acho o senhor um presidente muito, assim, tem muito garbo, muita elegância, muito equilíbrio. Eu elogio o senhor, eu elogio o vice-presidente dos Estados Unidos, eu elogio o diretor da CIA, eu elogio o diretor da KGB, eu elogio todas as pessoas que têm qualquer cargo influente, inclusive o diretor de redação aqui do Jornal Digital também eu elogio você, eu elogio o editor do programa, mas, então eu acho o general Mourão uma coisa bacana, mas o problema é que na entronização do imperador, o presidente colocou aquela roupa toda de príncipe, e aí eu acho que aquilo ali afetou. Ele é monarquista. E aí ele queria botar um príncipe. O monarquismo faz parte da base do Bolsonaro. E isso o aproxima ainda mais, né? Porque quando o Bolsonaro assumiu, fizeram vários paralelos entre outros ditadores e ele, né? O cara das Filipinas, Pinochet. Não, o cara que ele mais se parece, até nesse apreço pelo monarquismo, é Franco. Pois é, então. Franco, ditador espanhol, e Bolsonaro são gêmeos separados do nascimento. Pois é, e aí ele vai botar o príncipe Sérgio Moro, e... Não, os príncipes são os filhos dele. Não, mas ele vai botar o príncipe na vice, ele já disse que queria ter o príncipe na vice, apesar do príncipe Orleans e Bragança poder compor a chapa, vai colocar o príncipe Sérgio Moro. Você sabe que na Espanha, quando o Franco vai estar perto de morrer, que ele vai fazer a transição e tal, ele faz tudo para ele, quando ele saísse, voltasse a monarquia na Espanha. Quem bota a monarquia de volta na Espanha é Franco. Né? É muito parecido, tem muita semelhança o Bolsonaro com o Franco. Eu sabia que dava para comprar baronato, né? Quem sabe eu tenho uma chance. Bom, você é descendente do Barão de Jeremoabo? Não, é que comprava baronato, né? Eu vou ver, eu vendo umas coisas aí, tento virar barão. Não, tenho orgulho do meu sangue. Barão Reaça. Eu tenho orgulho do meu sangue vermelhinho correndo nas veias. Barão Reaça, imagina. Mito então, Record. Vamos para a nossa sessão Mídia e Poder, né? Mito Record e SBT, tudo a ver. Eu tô achando que tem alguma coisa estranha aí nesse negócio. Era o slogan da Globo, né? Mas agora a Globo está em baixa. Governo Bolsonaro reduz publicidade na Globo e prioriza SBT e Record. Você vê que o republicanismo que o PT burramente praticou durante todos esses anos acabou, né? Eles simplesmente estão... Peraí. Você acha que ser republicano... Você está fazendo... Eu não estou entendendo isso. Eu acho que o PT foi republicano ao dividir igualmente. E você acha um erro ser republicano? Acho um erro porque não é papel do governo dar dinheiro para mídia alguma. O governo em nenhum país anuncia e mantém mídia corporativa. Eles não são a favor do livre mercado, que vivam dos seus anúncios. O governo não tem que dar dinheiro para mídia nenhuma. Uma vez que dá dinheiro para mídia, tem que dar dinheiro para todas, claro. E quando você faz isso daí, você mostra que o critério
de dar a publicidade é apenas político. Como o SBT e a Record viraram chapa branca do governo, eles estão recebendo mais dinheiro que a Globo, que não virou chapa branca do governo. Então você está querendo dizer que cada governo distribui dinheiro do jeito que quiser? Não, que ele está fazendo isso, que o correto seria ele já que tem a verba, que distribuísse igualmente para todos. Mas era o critério anterior, era um critério mais proporcional. Era esse. Mas você disse que era contra. Eu sou contra porque eu acho que o governo não deve dar dinheiro para nenhum. Eu acho que o governo devia tirar o dinheiro de todo mundo. E deixar para anunciar apenas as questões de... utilidade pública. Isso, só utilidade pública. Essa é a minha posição, e sempre foi assim, né? Houve na época do Lula e da Dilma, eles davam dinheiro para os bloggers, inclusive. Era justo, porque se dava para um, tinha que dar para todos, certo? Mas, na minha opinião, devia tirar de todos. E não dá para ninguém, entendeu? E eles que se virassem. Não é livre mercado, não é livre concorrência, não é livre iniciativa, não é capitalismo. Eu só quero corram atrás de anúncio. Aqui no Poder 360 não estão correndo atrás de anúncio? Eu só quero dizer que o povo não é bobo, só não existe golpe por causa da Globo, porque existe um alinhamento hoje de grandes plataformas de mídia no Brasil, e a Globo não está nesse alinhamento, e ela, por razões, digamos assim, conjunturais, ideológicas, circunstanciais, ela não está nesse alinhamento. Todas as outras vezes que ela esteve nos alinhamentos, ela fez a história. As pessoas podem chamar de golpe, podem chamar do que quiser, eu chamo apenas de história. E ela fez a história. E ela, ao não estar nesse alinhamento, ela está fazendo que a história tenha um outro vetor. E então, eu acho que o presidente Lula, inclusive, deve fazer aí elogios à Rede Globo, porque a Rede Globo está fazendo, neste momento, um grande serviço à democracia brasileira, viu, presidente Lula? Ela pode ter feito aí coberturas assim, que eu diria, talvez não tenham sido ali aquele grau de imparcialidade absoluta em alguns temas, mas neste momento ela é absolutamente importante. E isso é da própria democracia. Esses alinhamentos ideológicos, os Estados Unidos é assim, que é a maior democracia do mundo, você tem emissoras que são mais ligadas, eu achei errado a Globo ficar soltando nota, o Lula, como se o Lula não pudesse criticá-la. O Obama criticou a Fox várias vezes. Criticou a Fox várias vezes, mas eu acho que também, estrategicamente, o presidente Lula, agora que o senhor saiu, o mundo está um pouco diferente de quando o senhor entrou. Então, a Globo, por exemplo, hoje ela não é um obstáculo para aquela coisa de ficar falando mal, fora a Rede Globo, aquela coisa toda, funcionou durante muito tempo, mas hoje em dia a Globo ela é muito importante para a sustentação desse equilíbrio de força, mas com o tempo eu tenho certeza que ela vai refletir. É importante, mas a Globo foi fundamental para que a gente chegasse onde a gente chegou. E eu digo para você o seguinte, eu acho lamentável o que o Bolsonaro está fazendo, isso aí se chama perseguição, ele está perseguindo a Globo, porque a Globo é a emissora que tem maior audiência e não faz sentido você dar dinheiro para as empresas com menor audiência, mais, né? As que têm menor audiência você dá mais e a que tem maior audiência você dá menos. Isso se chama perseguição. Agora, por outro lado, eu acho de uma ironia incrível a Globo ter se forjado numa ditadura e está sendo ameaçada de destruição em outra, que ela ajudou a causar. Nós não estamos em ditadura. E em segundo lugar, também, vamos relativizar, os investimentos publicitários deste ano do governo foram muito menores do que, historicamente, o governo gastou muito menos publicidade esse ano do que gastou nos outros anos. Também, então, eu não sei. Como é que você sabe? Eu sei. Se os gastos estão todos protegidos por sigilo? Não, de publicidade não. Os governos gastaram menos porque as estatais anunciaram menos, os empenhos de publicidade do governo da administração federal foram menores. Então, assim, houve uma contração muito grande nessas despesas. Então, elas podem ter aumentado proporcionalmente. Porque também é o seguinte, gente, existe a tal da fake news e existe a tal da news que é totalmente fake, isso também é verdade. Então, às vezes você fala assim, tá tendo 40%, uma, a outra tá tendo 30% e aumentou. Aumentou proporcionalmente, mas você não sabe se aumentou em termos absolutos, porque pode ser sob uma base menor, certamente. Pelo que eu conheço do mercado de publicidade de Brasília,
e pelo dispêndio do governo federal, que em geral é R$1 bilhão por ano, houve uma redução do investimento publicitário nesse primeiro ano, em geral, porque as estatais congelaram, a Caixa não executou o orçamento dela, a Petrobras não executou o orçamento dela, o Ministério da Saúde reduziu bastante, os grandes anunciantes federais diminuíram. Então, pode ter havido um aumento proporcional em relação ao bolo. Mas, Mário... Não, a sinalização política é importante, mas isso não significa que aumentou o ganho dessas empresas. Elas simplesmente perderam menos do que a Globo perdeu, porque todo mundo perdeu. Mas a perseguição não foi só isso, né, Mário? Quando o presidente ameaça tirar a concessão de uma emissora, é claramente perseguição, meu amigo. Veja bem. É inegável. Vamos aqui também colocar um outro ponto. Tudo tem ação e tem reação. Porque também todo mundo tem direito de fazer o jornalismo que quer. Certo, e todo mundo tem direito de criticar. A imprensa não está acima da crítica. O que não é possível é um presidente ameaçar uma emissora de cortar a concessão. Foi por isso que eu usei o exemplo do Obama. O Obama criticou abertamente a Fox durante os anos que ele foi presidente, mas ele jamais ameaçou fechar a Fox, como o Bolsonaro está fazendo com a Globo. Eu quero dizer que com a minha coragem tradicional, eu tenho grande admiração pelo maravilhoso apresentador Silvio Santos, pelo grande Bispo de Macedo e pela família Marinho como um todo, não apenas nesta geração, como nas anteriores e nas posteriores. E com isso eu encerro aqui meu gesto imparcial em relação e as famílias todas Eu, como também. trabalhadora da imprensa, para mim, tanto faz. Vamos acabar? Vamos. Acabou. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Beijo. Black Friday.